Pedro Delgado Alves e Pedro Lino são os convidados deste Hora Económico. Muito boa noite. Alexandra. Pedro, começava por si e olhando para a análise que Paul Krugman faz hoje justamente desta situação na Grécia, em que diz que o FMI não sabe o que está a fazer e que havendo um Brexit, uma saída da Grécia do euro, que a culpa de facto é do fundo. A Europa está paralisada perante o Fundo Monetário Internacional. É isso que está a acontecer? Bom, eu penso que a questão é até um bocadinho mais complexa do que isso, porque mesmo entre os diversos parceiros europeus a divisão é clara, isto é, começando pela própria Grécia, em que o próprio Primeiro-Ministro tem dificuldades com o seu partido, apesar de estar, tanto quanto nos é possível perceber, pelo que os estudos de opinião indicam, em linha com aquela que é a opinião maioritária dos gregos, parece ser de querer ficar na União Europeia, querer ficar no euro, mas não estarem disponíveis para uma dosagem de austeridade, enfim, acima daquela que já sofreram e com potenciais efeitos nocivos. Portanto, parece-me que há uma linha que é a da maioria dos gregos e que aparentemente será do Primeiro-Ministro também, mas que já não corresponderá às franjas mais radicais do seu partido. Portanto, desde logo aí há uma divisão clara portanto, um problema também na obtenção de um acordo. Mas, por outro lado, entre os credores, e olhando quer para os institucionais, quer mesmo para a posição interna de Estados particularmente relevantes, como é o caso da Alemanha, mesmo no seio do governo alemão, é cada vez mais claro que há uma voz dura e muito negativa e particularmente, não diria, se calhar até diria, desinteressada em que haja um acordo. Para quem a saída da Grécia não seria necessariamente um mal em si mesmo, poderia até ser um bem para a preservação da zona euro, que é o Ministro das Finanças, e a grande lucidez que tem aparecido por parte da chanceler Merkel nos últimos dias, que sublinha a importância estratégica, relevante de haver um acordo, quer para a sobrevivência da zona euro, quer para a sobrevivência da União Europeia, quer mesmo até penso, que para a preservação do próprio papel que a Alemanha pode ter neste contexto. O FMI é só mais um dos elementos que complicam e dificultam, mas correspondem a uma linha existente no próprio seio das instituições e dentro de muitos dos governos que até estão a tentar esforçar-se para que haja um acordo e, portanto, reflete as posições mais extremas do lado de quem está a exigir cada vez mais à Grécia, aliás, a exigir mais do que se exigia, quer ao próprio governo de Tsipras há uns meses atrás, quer ao governo de Samaras anteriormente, tendo em conta o histórico, tendo em conta a evolução do que ocorreu. E pior do que isso, o que potencialmente pode advir, em termos de consequências para a economia grega, da aplicação destas medidas tal qual elas são propostas. Hoje havia um acordo, Pedro Lino, relativamente, uma proposta de acordo, aliás, que pressupunha a distribuição faseada de cerca de 16 mil milhões de euros em 4 tranches e, ao que tudo indica, este faseamento da distribuição do dinheiro para garantir que, de facto, a Grécia cumpre com medidas. Este plano, provavelmente, a ser verdade, o que diz uma agência de notícias grega, não será aceito pelo governo. Mais do que estarmos a discutir agora medidas, estamos a discutir a credibilidade do seu cumprimento? Eu, neste momento, acho que sim. Eu acho que os parceiros europeus e as instituições estão um pouco desconfiadas do governo do Sr. Tsipras, porque, vamos lá ver, em fevereiro, o senhor foi eleito dia 26 de janeiro, se não estou a erro, dia 20 apresentou uma série de propostas que eram umas propostas em traços gerais, mas tinha ficado para as semanas seguintes a apresentação de propostas mais específicas no sentido de atender aos compromissos que tinha aceito com os seus credores. E o que aconteceu foi que, passados mais 4 meses, as medidas não foram implementadas nem sequer foram aprofundadas dentro do próprio governo e para com os credores. E é óbvio que perdeu-se imenso tempo e com isso perdeu-se credibilidade. E a credibilidade é notória quando se analisa os resgates de depósitos gregos e de aplicações financeiras no sistema grego que têm sido financiados pelo Banco Central Europeu. Por isso, não se pode, por outro lado, também dizer que a Europa não tem sido solidária. Mas aqui a questão, eu acho que é a questão da credibilidade das pessoas que estão à frente das negociações, porque, entretanto, a economia piorou substancialmente. A Grécia, em vez de estar em crescimento como todas as outras economias na zona euro, já está em recessão. E eu percebo qual era o objetivo do governo do Syriza. Era aumentar, como a economia já estava em recuperação, no último trimestre de 2014 já tinha um crescimento do PIB, já tínhamos um crescimento do PIB, o objetivo era aumentar o rendimento disponível das famílias, através da reposição ou anulação de alguns cortes, para tentar que esse rendimento estimulasse a economia. Qual é o problema? Esta solução não funciona quando estamos perante um ambiente de desconfiança. Porque é que as famílias e os agentes económicos vão fazer? Vão reter esse rendimento adicional e esperar para ver se
as medidas vão ser efetivamente implementadas ou não. E agora acontece o mesmo com os credores, que é, sim senhor, nós ajudamos mais 10 mil milhões para o sistema financeiro grego que está falido, porque contando-se resgates é impossível o sistema manter-se tal como está. Depois, as outras restantes tranches de dinheiro, que eram os 7,2 mil milhões, mais cerca de 3 mil milhões, salvo erro, de ganhos com obrigações da Grécia que o BCE Os teve. lucros do BCE. Que atenção, aí também temos de ver quais são as repercussões para Portugal, Espanha, Itália e Irlanda, porque o BCE também esteve ativamente no mercado a comprar em 2011, 2012, 2013 obrigações desses países. Estás a dizer o quê? Que Portugal então terá também legitimidade para pedir Nem tem de pedir, tem de lhe ser dado, porque é uma questão de equidade para com os outros Estados-membros que sofreram intervenções e que estiveram perante programas de austeridade. Por isso, se oferece a um, tem de se oferecer a outro, principalmente quando nós cumprimos. Esse é um ponto também em que vejamos, eu acho que houve um problema, efetivamente, da parte do governo grego na capacidade de responder atempadamente e com as medidas que se impunham, porque desconhecia os meios, não tinha experiência em termos negociais e claramente falhou, apesar de até haver, num início, alguma bonomia na forma como foi abordada, pelo menos, enfim, mediaticamente, o processo negocial que se desenrolava. Agora, o que é certo é que neste momento já não podemos falar disso, ou seja, podemos ainda continuar a achar, bom, se calhar isto não contribuiu para criar um ambiente negocial adequado, isto também não ajudou e até foi minando a credibilidade do governo grego. Mas os credores não podem esperar que apareça outra pessoa com outra credibilidade, este é o governo com o qual tem que negociar. E para além disso, há aqui elementos também que vão para lá do mero aspecto de dizer, bom, isto é um problema de credibilidade. Há aqui medidas e a posição negocial do FMI, por exemplo, coloca-se, até curiosamente em relação a outros resgates em que o tratamento foi diferente, coloca-se numa posição de extrema inflexibilidade no que lhe respeita à escolha das medidas que determina como sendo absolutamente incontornáveis, apesar delas poderem representar linhas vermelhas internas ou por opção política democraticamente sufragada dos gregos, isso agora não interessa, mas em relação às quais até tem havido demonstração de disponibilidade por parte do governo grego e dizer eu comprometo-me com o valor a arranjar uma medida substitutiva. Por exemplo, as questões... Mas pode dar-se o caso da medida substitutiva não ser suficientemente credível do ponto de vista da sua execução. Mas é isso também que... É isso que é nesses detalhes diabólicos que está esta fase final do problema. Agora, o que encontramos também é uma indisponibilidade, por exemplo, do FMI e outros parceiros, mas pelo menos do FMI foi particularmente claro quanto a isso, a que se mexe de todo na possibilidade de aumento de carga fiscal em relação às empresas, por hipótese. E regressamos ao aumento da pressão sobre as pensões num contexto em que já estamos a falar de 3 anos de austeridade, estamos a falar talvez do caso em que mais longe se foi no corte de pensões a pagamento e em que efetivamente não estamos propriamente a abordar com uma tábua rasa de raiz um resgate, mas estamos a falar de um resgate num país massacrado por austeridade durante 3 anos, um país que perdeu 1/4 da sua economia no quadro da austeridade e que, e acima de tudo, foi num debate televisivo esta semana e foi particularmente clara a maneira, foi o Presidente da Câmara, aliás, de Lisboa, que o sublinhava. Enquanto economista, dizia ele, não consegue conceber como é que, por insistência ideológica ou por casmurrice quanto a determinadas opções, perante um problema, que é o que temos, a Grécia neste momento representa um problema para si mesma e um problema para o resto da Europa, se esteja a perder a big picture, no fundo, a ver efetivamente que o que se tem que encontrar é uma solução para aquele problema, que aquela economia cresça, que aquele país consiga voltar a erguer-se, e estamos a insistir numa narrativa que serve, ou melhor, que não serve para a resolução do problema e que também está a criar um contágio muito perigoso ao nível da sustentabilidade e da governação da zona euro a muito curto prazo, se não mesmo a médio prazo. Isso é tudo verdade. Deixa-me só dizer uma coisa, que isto é uma questão de ideologia e de diferença entre economistas. E a questão aqui trata de saber como é que se estimula a economia. E, obviamente, as opções são diferentes, do FMI e os outros parceiros, e entre economistas. E eu iria fazer uma pergunta. Investiria na Grécia, ou abriria uma empresa na Grécia, se levasse com um aumento da taxa de IRC para lucros superiores a 500 mil euros, 12%? Impossível. É que não há ninguém, não há nenhum empresário que vá à Grécia abrir um negócio quando o governo grego diz: olha, sim senhor, vamos criar aqui uma contribuição extraordinária em termos de IRC ou de o que for, de 12%. Quer dizer, não é possível. Até em Portugal, essa taxa, houve uma taxa superior para lucros superiores a 500 milhões ou 100 milhões, já não me lembro quanto é que era, mas eram 1,5 pontos percentuais. Estamos a falar de 12%.
isso não vai atrair investimento estrangeiro, Certo. nem vai criar postos de São- trabalho. Mas eu te vou a pergunta, investir num país em que, ao fim de 3 anos, em que claramente os efeitos da austeridade e de uma receita austeritária produziram uma derrapagem, uma destruição da economia, perda de emprego, um drama social significativo, que também é um problema ao nível da vontade de investir e da capacidade do investidor olhar para um país como atrativo, como fonte de investimento, e olhar para um problema que se tem vindo a agravar e para a aplicação de precisamente das mesmas fórmulas, isso também não é um fator de ultrapassagem da Pedro, crise e deixa-me de só redução do colocar problema. uma questão. Não estou com isto a dizer que não há um caminho entre ambas as posições em que não se encontra efetivamente a dosagem certa do que se deve fazer, e é isso que é o difícil no processo negocial. Agora, eu acho é que há parceiros que estão sentados à mesa em Bruxelas que partem de uma posição de radicalismo e inflexibilidade que o próprio governo, que era o mais radical de todos, que era o do Syriza, já foi capaz de demonstrar que estava disponível para abdicar, precisamente porque até apresentou um conjunto de medidas muito para lá daquilo que se imaginaria se estivéssemos a ter esta conversa há uma semana e meia. Sim. Não é? Pedro, uma das questões que talvez valha a pena colocar é, nós estamos sempre a discutir medidas para fechar aquilo que foi o segundo programa de resgate. De 2012. De 2012. E, portanto, ainda é neste ponto que nós estamos. Estas medidas resolvem um problema de tesouraria, de pagamentos aos credores, ou são medidas que têm algum tipo de efeito produtivo na economia? Vamos ver. Esta tranche que irá ser disponibilizada é claramente apenas Para pagar a para dívida. a tesouraria. Muito bem, muito bem. Mas eu pergunto é pelas medidas, porque algumas medidas implementadas em Portugal permitiram alguma agilização do processo. Outras tiveram só o efeito, de facto, de reduzir o rendimento das famílias e de travar bastante um dos pilares do PIB, que é o consumo interno. Quando se estão a desenhar estas medidas, mesmo nesta fase, está-se a ter em conta crescimento ou não? Eu acho que se está a ter em conta a solidariedade europeia e terá que se ter em conta o crescimento da economia europeia que irá beneficiar a Grécia. Por exemplo, o nível do turismo, é preciso que exista confiança que os serviços na Grécia funcionem, que quando se vai pedir uma fatura, que o estrangeiro consiga pedir essa fatura, porque ninguém consegue neste momento na Grécia fazer isso, mas é preciso que a economia grega, que o governo reestrutura a sua economia. Por exemplo, ao nível das pensões, estamos aqui a falar que a diferença, efetivamente, são 1.000 milhões de euros de impacto entre o que a Troika defende e o que o Governo defende. Mas depois temos aqui a questão da eliminação ou não das pensões de solidariedade entre agora e 2019, e são custos adicionais, a questão da eliminação de exceções e benefícios à contribuição social, que a Troika pretende já e o Syriza pretende, se calhar, até 2019, de uma forma faseada. Quer dizer, eventualmente poderá haver aqui um meio caminho, mas o problema é que eu acho que os credores não acreditam, porque estamos a discutir o programa de 2012. Quer dizer, não é possível. Não é possível. Eu percebo porque é que os gregos estão aí todos os dias aos bancos levantar o dinheiro, porque perante estas medidas... O que leva os gregos ao banco é mais do que mais do que qualquer outra coisa, a incerteza resultante do estado estagnado das águas em que nos encontramos. Muito menos do que, penso eu, enfim, expressão minha, mas não é seguramente um aumento da falta de credibilidade do governo grego na reta final, nem é uma perspectiva relativa ao processo negocial. Há a incompreensão e a incapacidade de vislumbrar um cenário, portanto, obviamente resguardam-se prevendo um cenário que já não é tão hipotético quanto isso. Mas os sinais que vêm da Grécia, e quando se olha para as últimas sondagens, é de uma maioria de 57% dos gregos a dizer que preferem um mau acordo a um não acordo. Ao mesmo tempo, nas ruas, o que se vê é protestos anti-austeridade e anti-estas receitas. Mas a rua não é um barómetro, ou seja, a sondagem também não, mas apesar de tudo, enfim, se formos ver o passado também, com manifestações nas ruas, também a Nova Democracia ganhou umas eleições na Grécia. Portanto, apesar de tudo, é só um fator que espelha o grau de divisão em que a sociedade grega se encontra, mas em relação àquilo que eu dizia há pouco, não deixa de confirmar um pouco o respaldo que sobra a Alexis Tsipras, que é, eu acho que ele interpreta adequada e corretamente
o sentimento dos gregos mais do que o sentimento dos do eleitorado. Não é do eleitorado, é o sentimento dos dirigentes do Syriza, ou do Syriza tradicional, porque o Syriza também cresceu. O Syriza também é um partido que se modificou significativamente desde a implosão do PASOK, que acolheu muitas pessoas que, enfim, ficaram órfãs com a austerização do PASOK, por assim dizer, mas o núcleo duro, dirigente, dominante do Syriza, enfim, de origem na extrema-esquerda radical grega, alguns com origem no Partido Comunista Grego, aí sim, a Tsipras, enfim, de alguma maneira, está a caminhar a passos largos para ser visto como mais um traidor que entregou a Grécia ao capitalismo internacional e aos credores europeus. Agora, na população, eu penso que ele ajuiza corretamente aquele que é este sentimento de quererem continuar a pertencer à zona euro, quererem continuar a fazer parte da União Europeia, precisamente mesmo com um mau acordo, porque percepcionam que mesmo um mau acordo é melhor do que as consequências totalmente imprevisíveis, totalmente por testar, totalmente, enfim, aleatórias não serão, mas totalmente imprevisíveis que podem advir de uma saída, enfim, com tudo o que isto implicaria, quer quanto como é que se executaria, quais as consequências e por aí fora. Há pouco falava numa questão que é o interlocutor. É verdade que Bruxelas, ao longo de todo este processo, já teve vários interlocutores, o PASOK, a Nova Democracia, agora tem o Syriza. No fundo, quase que parece que a Europa também teve uma palavra a dizer sobre este caminho político que a Grécia acabou por ter. Como é que se volta para trás na Constituição através de um sistema político, se calhar, mais equilibrado depois disto? Isto é uma das feridas que vai deixar este impasse. Eu acho que não será só a austeridade sozinha ou só os regatos sozinhos que produzem isso. Aqui em Espanha estamos a assistir, enfim, ainda é cedo demais para saber se isso se reflete efetivamente nas legislativas, mas há uma modificação profunda do funcionamento do sistema político, porque de facto houve um esgotamento do modelo, de uma insatisfação da população que se acabou por traduzir numa mudança de hábitos eleitorais. Precisamente em Portugal não temos sinais de, aparentemente para já, ser esse o caso. Agora, a Europa efetivamente, independentemente do seu interlocutor, podia ser mais ou menos receptivo, porque estava mais ou menos alinhado ideologicamente ou até politicamente com a linha dominante na Comissão e no Conselho. O que é facto é que a abordagem de Bruxelas em relação à Grécia sempre foi particularmente inábil nesse sentido e hoje é particularmente inábil porque hoje o problema tem uma dimensão de tal ordem em que se corroem as bases da democracia europeia, não sendo capazes os líderes europeus de interiorizar isto na forma como abordam o problema. Porque já deixou de ser só um problema grego. Há um problema que também se transformou num problema de identidade das instituições europeias. E por outro lado, enfim, aqui é a parte de lamentar, eu acho que também há uma falta de estadistas à altura no quadro europeu, porque particularmente não deixa de, e não quero com isto farpas de política interna, não é só isso, mas os dados que temos aparentemente são esses, são precisamente os países que têm quer um percurso ou de resgate ou de quase resgate, Portugal e Espanha, e que têm atos eleitorais em setembro, outubro, e para os quais um desfecho favorável ou menos desfavorável ao Syriza seria potencialmente prejudicial às suas estratégias, que têm sido, tanto quanto tem vindo a público, seja pela via de Tsipras, ou até o Renzi também fez aí umas declarações que davam a entender isso mesmo, que são aqueles que mais empenhadamente se têm colocado do lado das posições mais radicais da Alemanha. E, provavelmente tem um cálculo que não é estritamente o interesse europeu. Mas provavelmente ao ponto que chegou a destruição da economia grega, qualquer que seja o desfecho relativamente a se sai da euro ou não sai, provavelmente já ninguém capitaliza. Já se passou uma fase, o que é dramático na Grécia é que já se passou uma fase de dar uma perspectiva aos gregos de, a médio prazo, a 5, 10 anos, terem uma economia reconstruída ou sequer que se vislumbra aproximar do que tinham antes do que aconteceu antes da crise. Eu só não concordo bem com o que está a dizer por uma razão. Está a dizer que alguns partidos poderiam sair beneficiados em setembro ou outubro decorrendo do resultado destas negociações. O problema é que nós estamos a negociar... Mas eles acham que sim. Não pois, mas então mas também acham mal. Achariam que um sucesso Pedro, deixa-me ouvir Pedro. Mas acham mal, e já vou dizer porquê, porque neste momento estamos, aparentemente está em cima da mesa, a negociação, ou a última tranche, que são a libertação dos 7,2 mil milhões, que já sabemos, dá para pagar até agosto aos credores. Aqui, eu acho que o problema mais profundo do que IRCs, do que os aumentos de IVA para a restauração, está outro problema que não está a ser muito bem falado.
já foi nas entrelinhas, que é a reestruturação da dívida pública grega E e torná-la fazer sustentável. Dos 180%, baixar para os 120, 130, como Portugal, menos não, porque Portugal e Itália estão nos 130. E a Grécia já teve uma. E a Grécia já teve uma. Mas aqui a questão é que o Sr. Varoufakis e o Sr. Tsipras querem, em troca de vender este pacote à população grega, querem um alívio, um alívio na sua dívida. Mas este perdão da dívida não pode ser feito à custa dos privados, porque, como Pedro diz, ele já foi feito em 2012. Já muito Os privados... Já quase só institucionais. Pronto, exatamente. Agora já só institucionais, quer do setor oficial, quer privados e institucionais. Sobretudo hedge funds na parte dos privados. Exatamente. Sim. Ou seja, neste momento teria que ser o BCE a assumir um prejuízo, as instituições europeias, os países que fizeram empréstimos bilaterais e o próprio FMI. Já sabemos que o FMI o que quer é sair da Grécia o mais depressa possível. Eu também não percebo porque que um FMI não pode perder dinheiro. Muito sinceramente não percebo, porque se é uma organização que devia ajudar os outros países, não percebo porque é que em determinados casos... E trabalha com risco. Trabalha com risco. Não, e uma das questões que se coloca justamente relativamente a esse ponto, Pedro, é que vem eleições para Christine Lagarde, a recondução ou não à frente do Fundo Monetário Internacional no próximo ano. E, portanto, é mais um dado que poderá estar aqui também, de alguma forma, a inquinar a discussão. Mas lá está, tal como muitas vezes os partidos olham para o seu umbigo, não olham para o interesse nacional, se calhar aqui também olham para um interesse pessoal e não olham para um interesse global, porque podemos fazer as contas ao contrário. Quanto é que o FMI não tem ganho nos resgates aos outros países? Tem ganho imenso dinheiro. Não podemos falar que a Alemanha é a maior interessada, nem os Estados Unidos, porque o FMI... 188 países. Sim, são 188 países, os Estados Unidos têm 16%, a Alemanha tem 8%, por isso aqui existe uma série de outros países que podiam muito bem, se quisessem ajudar a Grécia, dar instruções ao FMI e dizer, olha, muito bem, nós abdicamos de receber... abdicamos de uma parte da nossa cota. A questão da solidariedade não é só europeia, é falta de solidariedade a nível mundial, porque a europeia até tem existido. Mas as declarações que vêm dos Estados Unidos recentemente apontam no sentido de ser, enfim, porque aí também já há uma visão um bocadinho mais abrangente de uma perspectiva geoestratégica do que pode significar uma saída da Grécia e do que pode... A questão para os Estados Unidos é do mais pragmático que há e não tem em conta aquilo que vão ser depois as divisões nos parlamentos dentro da Europa. Claro, mas a questão que também, mas vejamos, também é uma questão relevante para a forma como a Europa tem abordado o problema, porque simultaneamente gera-se um problema interno ao funcionamento da União Europeia, mas que também tem consequências geoestratégicas e geopolíticas que também não são de desconsiderar. Um cenário último, que eu penso que é de evitar a todo o custo, e será evitado no limite, na reta da meta, podemos não saber como, mas que seguramente será evitado, que é uma saída da Grécia do euro ou da União Europeia. Mas o que é facto é que os sinais que vêm de Washington, por exemplo, enfim, que se as antenas da diretora do FMI estiverem ligadas, não vão no sentido de reforçar a dose de inflexibilidade neste processo negocial. Mas eu acho que o que o Pedro Lins está a dizer é que se o FMI se os Estados Unidos estivessem mesmo interessados em pressionar o FMI no sentido já o tinham feito e não era com essas declarações, era com o telefonema. Eu não faço essa leitura que seria tão evidente e tão óbvio e tão simples, ainda para mais num contexto em que o FMI é um dos parceiros à mesa, mas que também, enfim, se contextualiza e é pressionado também pelos restantes, nomeadamente quer pelo BCE, quer pela... Não tanto pela Comissão, porque a linha da Comissão até tem sido talvez aquela das mais construtivas na tentativa de chegar a um acordo, mas seguramente a linha que, pelo menos no Ministério das Finanças em Berlim, tem sido dominante quanto à leitura. Mas o FMI tem problema que é a Argentina, que não pagou aos credores em 2002... E até agora continua a não ter acesso aos mercados e continua o FMI também... E isso é uma questão que se coloca. Depois do que acontecer... E frente aos litígios com os hedge funds, com consequências também jurídicas particularmente complexas. E ninguém se quer meter por aí. Ninguém quer abrir a necessidade de regular esse quadro do sistema financeiro internacional que permanece um buraco, por assim dizer, juridicamente. Pedro, uma das questões que se coloca justamente é, vamos imaginar que há acordo, de facto, este fim de semana, a Grécia não sai do euro, a Argentina é um bom barómetro, ou um bom exemplo para se comparar com o que é que vai ser a Grécia a partir de agora na Europa, um país que sem acesso aos mercados vai estar, no fundo, a depender daquilo que sejam as transferências dos países europeus para Atenas. Bem, iria depender muito dos fundos estruturais, de transferências solidárias, porque o que aconteceu à Argentina, se nós analisarmos os dados, foi que, efetivamente, o PIB começou a crescer. Até aí tudo bem. O problema é que a inflação disparou,
o governo viu-se obrigado a ir aos fundos de pensões privados e da banca para ter divisas para pagar as importações que tinha. E depois tivemos um efeito cambial devastador. É que hoje, há 15 anos atrás, as pessoas já não se lembram, um peso argentino valia $1. Neste momento, um peso argentino vale, ou melhor, $1 vale 12 pesos argentinos. Ou seja, a moeda desvalorizou mais de 90%. Era algo que aconteceria, temos aqui mais ou menos já um exemplo do que poderia acontecer à Grécia. Mas isto mas não funcionou como estímulo económico, a desvalorização. Sim. Mas pode ocorrer. Ou seja, a Argentina recuperou os seus instrumentos de soberania financeira. Mas o povo está completamente... Claro, mas o meu ponto é esse. Ou seja, a Argentina, podendo ter saído do seu euro, ou seja, permita-me a analogia, a manutenção da Grécia na zona euro é da continuação de um país privado de instrumentos de soberania financeira e monetária que lhe podiam dar, enfim, com sucesso ou não, isso depois seria outra discussão, mas continuaria privada de mecanismos para poderem, da única vantagem que poderia advir de uma eventual saída, e continuaria pressionada e contextualizada e digamos, parametrizada pela manutenção da zona euro. Mas daí a minha pergunta... Sei o que o Pedro referia, com toda a razão, sei o que complementarmente lhe poderia permitir um crescimento da economia e um vislumbre de uma alternativa, de facto, prolongar-se numa situação muito pior do que aquela que foi a da Argentina. Mas daí a minha pergunta. Há pouco o Pedro dizia que a Argentina, depois disto, vai demorar anos, provavelmente, a conseguir reequilibrar a sua economia. A Europa vai desempenhar um papel aqui que não é só na negociação desta última tranche e do eventual terceiro resgate. A Grécia provavelmente vai estar numa posição única na Europa de depender exclusivamente de financiamento europeu durante muitos anos. Isso também é uma discussão que vai ter que se ter, ou não? Isso também tem, mais uma vez, consequências sobre a forma como cada Estado-membro é encarado no contexto da União Europeia, sobre o funcionamento da União Europeia e sobre saber até, e esse, no fundo, é o debate que nunca se teve, sobre se os mecanismos que deveriam existir a acompanhar uma União Económica e Monetária, portanto, a acompanhar o federalismo monetário, nomeadamente a transferência de outras responsabilidades para o plano europeu, a existência de um orçamento com capacidade de intervenção, a mutualização da dívida, a discussão em torno da existência ou não de prestações sociais que sejam europeias e que, portanto, permitam também fazer alguma compensação, nomeadamente no plano salarial. Mas como é que se pode exigir isso à Europa sem se poder interferir naquilo que é a execução dos orçamentos dentro dos países? Mas o meu ponto não é esse, eu não estou a exigir nada, estou a dizer é que o problema e o drama da zona euro não é tanto a questão de saber se deve ser mais assim ou mais assado. A questão é saber se conceptualmente aquilo que ficou desenhado, os assim e os assados que existem, são suficientes e estão suficientemente equilibrados para permitir depois gerir crises como esta que surgem. E, de facto, o que vemos é também uma dimensão de assimetria nos instrumentos que estão disponíveis, quer por parte das instituições europeias, quer depois por parte dos Estados, em que, efetivamente, não há como coordenar, ou seja, a pergunta que faz é, então como aceitar isso sem uma maior transferência de controle? Bom, se calhar, com certeza, isso pode ser precisamente a contrapartida para essa transferência de controlo e essa pressão adicional, mas que se traduz em algo suscetível de, por exemplo, melhorar condições de vida, melhorar a performance da economia e permitir que a Grécia retome o seu lugar como parceiro, como os demais. Quer abdicar da sua soberania orçamental nacional e a financeira a troco, nem que seja de mais dinheiro, porque toda a gente olha para a senhora Merkel e acham que ela é que controla o dinheiro. A senhora não controla nada. Ela, neste momento, o Banco Central Europeu é que tem a faca e o queijo na mão, a Alemanha tem apenas 24%, se olharmos a França, Itália e Espanha têm à volta de 50% dos votos do Banco Central e ninguém fala numa união entre a França, a Espanha e a Itália. Isso é que é mais impressionante, porque eles sim poderiam controlar o destino da política do Banco Central. Pedro, neste momento a linha de emergência vai em cerca de 89 mil milhões de euros. Ou, no limite, bem corrigido, 95 mil milhões. O que é que isto quer dizer exatamente? Estamos a chegar ao fim da linha e significa que o Banco Central continua a comprar tempo para estas negociações. Eu acho que isto é um voto de confiança de uma instituição europeia que não quer claramente que a Grécia saia do euro, porque, caso o quisesse, já podia ter cortado a linha de emergência há 2 meses atrás. Nós temos visto que há pouco na vossa peça... caíram 21% na vossa peça, sim,
que tinham caído para 130 mil milhões no final de maio. Ora, nós temos notícias que nas últimas 3 semanas foram levantados quase 10 mil milhões de euros, o que significa mais de 10% dos depósitos praticamente foram levantados nas últimas 3 semanas e, mais uma vez, é o Banco Central Europeu que está a ajudar, está a manter, está a comprar tempo. Agora, resta saber se os políticos todos, quer os gregos, quer os das instituições, vão estar à altura deste desafio. Devia haver controle de capitais? Não, neste momento ainda não é possível falar nisso, porque tem de ser uma medida que ou é implementada como a de Chipre, de um momento para o outro, ou então, se for anunciada, ela não vai servir de nada, porque o que já está a acontecer é a fuga de capitais para prevenir, eventualmente, essa medida. Eu acho que neste momento já se percorreu muito da linha do comboio para se implementar um controle de capitais, porque neste momento seria altamente nefasto. Vamos lá ver. Há 12 anos atrás, ou em 2009, os depósitos na Grécia chegaram a atingir 230 ou 240 mil milhões de euros, praticamente o dobro. Do que está agora. Ou seja, todo este financiamento do Banco Central já constitui, na realidade, uma reserva de valor que os gregos têm na mão ou têm noutros bancos que não na zona euro. Por isso, eu diria que neste momento já não faz sentido. Faria sentido se apanhasse de surpresa, que era, vamos controlar, calma, não vamos ter pressa, não tenham pressa, nem pânico a ir aos bancos. Neste momento o pânico está instalado. Isso foi possível com Chipre, pela dimensão da economia, pelo modelo de resgate. Portanto, se mesmo há 2 semanas na Grécia, seria antecipar o fim da linha. Sim. Portanto, não... É assim, eu não sei se uma eventual... Se tivesse sido feito mais cedo, isto é exatamente igual ao BES, o problema é que as medidas são tomadas tarde demais. Se já se tivesse antecipado uma solução, eventualmente teria que haver um misto de tudo, um controle momentâneo de capitais, porque o sistema grego não tem dinheiro, efetivamente não tem dinheiro, olha-se para as ações gregas, estão praticamente sempre a baixar, esta semana foi a única que subiram, a dependência excessiva do Banco Central Europeu, não há nenhum acionista privado que queira lá pôr dinheiro. Por isso, eu acho que se houvesse um acordo generalizado, sim, teríamos de ter um controle de capitais momentâneo, uma intervenção na banca, uma ajuda, a libertação desta tranche e uma ajuda, um terceiro apoio, um apoio, porque a Grécia não vai conseguir sobreviver. E voltamos àquilo dos partidos nacionais. Porque é que a estratégia dos partidos está completamente enganada? Porque se estivermos apenas a discutir a libertação de 7,2 mil milhões, não tenham dúvidas que em setembro ou outubro nós vamos voltar a falar da Grécia. Essa discussão. Por isso é que François Hollande dizia que queria um acordo duradouro. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença no Hora Económico. O comentário de Pedro Lino e Pedro Delgado Alves.